E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre os disjuntores de alta tensão. Tenho certeza que se você entrou numa subestação de 69 kV, 230 kV até em uma subestação 500 kV, você viu um equipamento como esse aí, que é um disjuntor de alta tensão, é um disjuntor bem padrão utilizado nesse tipo de subestação. Então eu vou falar um pouco das características desse equipamento e lá no final do vídeo vou mostrar para vocês o detalhe construtivo desse disjuntor, né? Quando o fabricante manda esse desenho para que a gente possa analisar, né? Que a gente vai comprar o equipamento, a gente manda a especificação para o fabricante, ele manda esse detalhe construtivo para que a gente possa analisar as características do disjuntor dele e se está em conformidade com aquilo que a gente especificou em projeto. Então se inscreve no canal, segue a gente no Instagram para dar essa moral aqui para o canal e bora para o vídeo. Antes de começar a falar das características desse disjuntor, eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que é que vocês estão achando do áudio, né? Se está melhor ou está pior. Hoje eu estou gravando com esse fone aqui, eu estou percebendo que os últimos vídeos ficaram com um pouco de ruído, né? O áudio não ficou uma coisa tão legal como vinha acontecendo. Eu não sei se é a questão do ambiente, eu não sei se é o microfone que está com algum problema, então eu queria que vocês comentassem se vocês estão percebendo alguma diferença, se melhorou, se piorou, para que eu possa ir melhorando o áudio dos vídeos ao longo do tempo, beleza? Então comenta aí embaixo para eu ficar sabendo se o áudio está melhor ou está pior gravando com esse fone, se eu preciso comprar um outro microfone, beleza? Essa aqui é a norma brasileira que a gente usa quando vai especificar um disjuntor de alta tensão. Essa norma se aplica a disjuntores com tensão igual ou superior a 1 kV. Então, quando você for especificar um disjuntor, o que a gente tem normalmente, né, que existem normas para disjuntor abaixo de 1 kV e normas para disjuntor acima de 1 kV. Então, quando a gente fala de disjuntor de alta tensão, a gente tem que usar essa norma aqui, que é a norma 62271, parte 1, que é uma norma da ABNT, né, em conjunto aí, que tem uma associação com a norma IEC, que é a manobra e comando de alta tensão. Isso aí serve para tanto para disjuntores quanto para chave seccionadora, né? Que são equipamentos de manobra, tem algumas características que eles compartilham, né, entre esse tipo de equipamento. Então essa norma é que você vai utilizar quando for especificar um disjuntor como esse. A gente costuma falar que o disjuntor é o cara responsável por abrir e fechar um circuito, mas a verdade é que o disjuntor tem três funções bem definidas, né? O disjuntor, primeiro, ele estabelece a corrente do circuito, né? Você tem um circuito desligado e você precisa ligar aquele circuito, então você vai bater o disjuntor, você vai fechar os contatos do disjuntor, então você vai estabelecer ali uma corrente, né? Essa corrente que muitas vezes é uma corrente de enrush, né? Você está energizando um transformador, um banco de capacitor, então muitas vezes, né, normalmente na energização do equipamento você tem uma corrente muito elevada, então é importante que você especifique, né, quando for dimensionar o disjuntor, essa corrente, né, que o disjuntor precisa estabelecer. Então essa é uma das funções que o disjuntor tem que cumprir. Outra função, né, uma função básica desse disjuntor é conduzir essa corrente. Uma vez que ele fechou e começou a estabelecer essa corrente, né, uma vez que essa corrente ela estabiliza, tá? Ela vai ter aquele pico inicial, mas depois ela vai estabilizar ali com o valor nominal do circuito. Então o disjuntor ele tem ali com seus contatos fechados que conduzir a corrente do circuito sem nenhum prejuízo ao equipamento. E por fim, né, e talvez seja a função mais importante do disjuntor, que no momento que o sistema tiver algum problema, no momento que ocorrer algum curto-circuito, no momento que existir qualquer problema no sistema e esse disjuntor precise atuar para eliminar aquela corrente de defeito, ele tem que interromper essa corrente, né? Interromper de forma que ele realmente exclua essa corrente do circuito, né? Que essa corrente ela não apareça mais, porque pode existir algum caso que o disjuntor talvez não seja adequadamente especificado, em que ele tente interromper a corrente do circuito e ele não consiga, ou que ele tente interromper e aí você tenha um reacendimento. Mas basicamente essas são as três funções que o disjuntor tem que cumprir. Então o disjuntor precisa estabelecer, conduzir e interromper a corrente do circuito com perfeição. Sempre que tem uma manobra de disjuntor, acontece um arco elétrico, né? Seja por estabelecer uma corrente, principalmente por interromper uma grande corrente. Você tem uma grande corrente passando ali, o disjuntor precisa interromper a corrente do circuito e isso vai gerar muitas vezes um arco elétrico. Então é por isso que quando a gente vai abrir um circuito, a gente precisa de um equipamento que tenha uma câmara de extinção de arco, né? Porque o arco elétrico ele vai estar sempre presente ali. Você tem uma corrente passando, né? Você tem um circuito muitas vezes ali também indutivo. O indutor é um elemento que ele impede que essa corrente varie bruscamente, então ele vai tentar fazer com que a corrente ela continue passando, mesmo com aquele circuito aberto, você vai ter ali os contatos abrindo, mas essa corrente vai continuar passando. Quando ela passa pelo ar, acontece o que a gente chama de arco elétrico. E esse arco elétrico ele tem que ser extinto, né, pelo bem do equipamento e também do sistema. E uma forma, né, de você conseguir eliminar o arco elétrico é
alongando esse arco elétrico. Então é por isso que alguns equipamentos, né, algumas chaves de abertura em carga, por exemplo, de média tensão, a seccionadora, né, ela quando vai interromper o arco elétrico, que ela abre o contato, o arco elétrico, por ser muito quente, ele tende a subir. E quando ele sobe, ele tende a se alongar. Uma vez que ele se alonga, ele resfria e, consequentemente, esse arco ele é extinto. Então, as 3 etapas que a gente considera importante para a extinção do arco elétrico é o alongamento do arco, né, já que esse arco, quando ele alonga, ele tende a se espalhar, ele tende a perder, digamos assim, uma certa força. Ele tende a resfriar também, já que ele tem uma temperatura de vários 1000 graus, 3000 graus, 4000 graus. Ele tende a resfriar, e aí o disjuntor, né, na sua câmara de extinção tem uma coisa muito interessante, que é o fracionamento do arco. Então, quando aquele contato abre, né, que você tem a formação do arco elétrico, a câmara do disjuntor ela é formada por vários compartimentos, né, vamos dizer assim, para que quando aquele arco se forme, ele vá se quebrando. E no momento que ele vai se quebrando, ele vai perdendo força também, e aí você tem essa mistura com o material isolante, né, que normalmente em alta tensão é o SF6, pode ser o óleo, pode ser vácuo, né? Dependendo, mas normalmente é o SF6, esse tipo de equipamento. Ele tem essa câmara com esses compartimentos para você conseguir quebrar o arco elétrico e resfriar logo em seguida, né? Para que você possa eliminar esse arco e impedir que a gente tenha aqui o reacendimento, né? Porque olhando esse gráfico aqui que eu coloquei, imagina que você tem, né, um gráfico aqui do tempo pela tensão e você está abrindo esse disjuntor. Então essa curva aqui de rigidez dielétrica é a rigidez dielétrica ali do meio dos contatos, né? Você tem os contatos do disjuntor ali. Uma vez que você separa isso aqui, você vai ter uma rigidez dielétrica, né? Você vai ter uma distância entre os contatos. Mas essa rigidez dielétrica no momento de abertura do disjuntor, ela é baixa, né? Porque você ainda tem um pouco de corrente passando, e aí que entra o material isolante, né? O SF6. Na maioria dos casos. Então essa tensão nesse momento de abertura do disjuntor, ela precisa ser, essa rigidez dielétrica, né, melhor falando, ela precisa ser maior do que essa tensão que é formada entre os contatos do disjuntor. Então a rigidez dielétrica do meio precisa ser maior do que essa tensão que é formada para que a gente não tenha o que a gente chama de tensão transitória de restabelecimento, né, o reacendimento do disjuntor, que é quando o disjuntor tenta interromper o arco elétrico e não consegue, né? Você tem um reacendimento e a corrente continua passando. E isso é péssimo para o sistema, tá? Isso é muito ruim, tanto para o equipamento quanto para o sistema. Então o disjuntor, quando ele atua, ele tem que atuar de forma contundente, de forma a extinguir com eficiência o arco elétrico. Em relação aos tipos de disjuntores, a gente tem aqui primeiramente o disjuntor a óleo. Esse disjuntor a óleo talvez seja o disjuntor mais antigo, né? O disjuntor que era utilizado há vários anos aí no sistema elétrico de potência. Ainda a gente consegue encontrar esse tipo de disjuntor, né? Não é tão comum hoje em dia. Hoje em dia os disjuntores que dominam a alta tensão quase sempre são os disjuntores ASF6, né? Acho que todo disjuntor que é colocado no sistema elétrico atualmente na alta tensão, pelo menos de 69 kV e a tensão superior, é um disjuntor ASF6. Mas antigamente esse disjuntor a óleo era um disjuntor que era muito utilizado, era um disjuntor que funcionava, né? Guardadas as devidas proporções, era um disjuntor que atendia na época, mas que com o tempo ele passou a ser obsoleto, né? Era um disjuntor, o GVO, como a gente está colocando aí, você tinha aquele disjuntor a grande volume de óleo, que era um equipamento imenso, parecia um transformador com uma grande quantidade de óleo, e aí você armazenar uma grande quantidade de óleo nunca é uma coisa muito interessante quando a gente associa isso com energia elétrica. Também veio aí depois o disjuntor a pequeno volume de óleo, que é um disjuntor que tem uma quantidade de óleo inferior, né, ao GVO, mas com o tempo esse equipamento foi sendo substituído aí no sistema elétrico, mas você ainda consegue encontrar esse tipo de equipamento. Também tem o disjuntor a ar comprimido. Nesse disjuntor é um disjuntor que foi muito utilizado também no sistema 230 kV. Era um disjuntor que era eficiente na extinção de arco, mas também tinha a questão da manutenção nesse disjuntor, né? Por ter um sistema de ar comprimido, necessitava de toda uma infraestrutura ali de ar comprimido. Então é um disjuntor que acabou ficando caro, muito pelos custos de manutenção, né, desse disjuntor ao longo do tempo. Depois teve o disjuntor a vácuo, que é um disjuntor que é muito utilizado ainda em subestações 13.8 kV, em subestações abrigadas, né? Principalmente esse disjuntor é o disjuntor mais utilizado até 13.8 kV ou também 34,5 kV. É um disjuntor que é um disjuntor muito eficiente e é utilizado aí na média tensão. Já o disjuntor SF6, né, como eu falei para vocês, utiliza aí o hexafluoreto de enxofre como meio extintor. É um disjuntor que tem uma elevada rigidez dielétrica no seu interior. É um disjuntor que tem uma eficiência muito grande
na eliminação do arco elétrico, e é por isso que ele ganhou mercado, né? Por isso que ele ganhou muito espaço aí no sistema elétrico, porque ele consegue ser bastante eficiente, consegue ter uma robustez muito grande, de forma também que ele consegue ser compacto a ponto de não ocupar tanto espaço assim na subestação. É por isso que eles dominaram o mercado e aí são utilizados em todas as tensões aí de 69, 230, 500 kV. A gente sempre encontra o disjuntor SF6. Em relação ao acionamento, existem esses 4 tipos de acionamento, mas o principal, né, que a gente pode considerar aqui de longe é o acionamento a mola. Esse acionamento a mola é usado tanto em disjuntores de 13.8 kV quanto em disjuntores de 69 kV, 230 kV. Acho que todos os disjuntores do sistema utilizam esse acionamento a mola, né, que é quando você for especificar, com certeza você vai acabar comprando um disjuntor dessa forma. Então é o que interessa para a gente, é esse acionamento a mola, que é o mais utilizado aí largamente no sistema elétrico de potência. Aqui eu coloquei algumas características técnicas para que você possa ter uma noção aí quando for especificar um disjuntor. Aqui ainda não está tudo, tá? Se você for olhar lá na norma, você vai encontrar mais características que você precisa especificar, mas eu coloquei algumas aqui para que você possa ter uma ideia da complexidade que é especificar um disjuntor, né? Você precisa especificar aí a tensão nominal, os níveis de isolamento, a corrente de regime contínuo, né? Aquela corrente que o disjuntor vai conduzir, corrente de curto-circuito, o valor de pico da corrente de curto-circuito, a TRT do disjuntor, né? Aquela tensão de restabelecimento transitória, a capacidade de estabelecimento do disjuntor em curto-circuito, os tempos nominais, né, de abertura e fechamento do disjuntor, aquela sequência de operação do disjuntor. Isso aqui eu não vou nem falar agora, senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. A gente vai tratar disso aqui em outro vídeo, né? Todas essas características aqui a gente vai falar em outro vídeo, tá? Então vamos mostrar aqui o detalhe construtivo de um disjuntor 230 kV. Esse disjuntor é um disjuntor tripolar ASF6, tá? Um disjuntor que é utilizado no sistema 230. Ele tem a classe de tensão 245 kV e é um disjuntor de 4 kA, né, de corrente contínua, aí, né, de regime contínuo, e um disjuntor de 40 kA de interrupção. Então esse aqui é o dimensional do disjuntor, né, onde você consegue ver ali as características construtivas desse disjuntor. É isso aqui que você usa para fazer o seu projeto eletromecânico da subestação. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O disjuntor é esse padrãozão aqui. Sempre que você for numa subestação de 69, 230 kV, você vai encontrar quase sempre um disjuntor como esse, né, que é um disjuntor SF6, que ele é formado aí basicamente por isso aqui, ó, que é uma coluna de isoladores. Na verdade, essa coluna de isoladores é dividida em duas partes. Na parte superior, que é essa parte aqui, a gente tem a câmara de extensão do disjuntor. Então é aqui, nesse trecho, né? Nesse trecho aqui que eu estou selecionando, onde você tem os contatos do disjuntor. Então ali nesse meio, você vai ter os contatos do disjuntor que vão abrir ou fechar quando a gente fizer a manobra desse disjuntor. Aqui dentro também vai estar o SF6 para que a gente consiga interromper o arco elétrico aqui, né? Mas aqui para baixo, esse aqui a gente tem uma junção só das duas partes. Aqui embaixo você tem uma coluna de isoladores, né, que suporta aqui a câmara de extensão, só para que você tenha essa distância fase terra respeitada. Aqui a gente tem a base do disjuntor, onde você fixa as colunas de isoladores. Um pouco mais para baixo vem esse suporte aqui, que é onde ele suporta o disjuntor, né? Já está falando o nome aí. Isso aqui, tudo isso aqui que a gente está vendo, quando a gente compra o disjuntor, isso aí já vem com o equipamento, não precisa comprar nada por fora, o equipamento já vem completo para que você simplesmente monte em cima de uma basezinha de concreto normalmente. Esse aqui, ó, é o armário de comando do disjuntor. Então é aqui dentro que vai estar a bobina de acionamento, né, que vai estar aquela molinha, o motor, né, do disjuntor, ele vai estar tudo nessa caixinha aqui, né? A gente vai, a partir dessa caixa aqui, aqui embaixo vai ter uma abertura onde a gente vai colocar os eletrodutos, onde vão sair os cabos aí de conexão dessa caixa de acionamento até a casa de comando, lá até o relé de proteção, lá até os painéis de proteção. A gente faz todo esse comando aqui, a gente traz esses cabos lá para dentro para que a gente possa fazer a automação, né, e o acionamento desse disjuntor à distância. Mas um disjuntor, basicamente, ele tem esses detalhes aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto para aterramento, né? Isso aqui é um visor para que a gente consiga ver o estado do disjuntor, se está aberto ou fechado, né? Fica aquele geralmente 1 ou 0, né? Aquele verde e vermelho também para aberto e fechado. Aqui a gente tem pontos de aterramento distintos nesse disjuntor. Aqui a gente tem um visor para que a gente consiga monitorar a pressão do gás, já que esse disjuntor é um disjuntor ASF6. Então esse disjuntor ele tem que estar sob pressão, né? Para que ele possa ter suas melhores características elétricas aproveitadas. Então ele tem que manter a pressão e a gente consegue monitorar isso por aqui.
Isso aqui é o armário de acionamento, né? Como eu estava falando, isso aqui é a vista frontal. Aqui na vista lateral é a mesma coisa, tá? Isso aqui é só um corte dessa vista aqui. Aqui a gente tem os terminais, ó. Vou aproximar aqui um pouco para você ver. Você tem o terminal desse lado e desse lado. Na verdade, isso aqui é um terminal só que você pode conectar de qualquer lado. O disjuntor, diferente do TC, você nunca conecta um terminal aqui e um terminal aqui, porque se você fizer isso, você não vai estar utilizando a câmara de extensão, porque a câmara de extensão é isso aqui, ó. Nisso aqui é onde está contido os contatos. Então, se você coloca o cabo entrando desse lado, né, o cabo entrando por aqui e saindo por aqui, você não consegue fazer a corrente passar aqui no interior. Então, você tem que conectar um cabo desse lado e um cabo desse lado, ou vice-versa, né? Ou até um cabo desse lado aqui e um cabo desse lado aqui. Dessa forma, você vai fazer a corrente passar, por exemplo, por aqui, descer através da câmara e sair pelo outro lado, beleza? Então, isso aí vai definir de acordo com o projeto, né? De acordo com a montagem lá do campo, você vai conseguir definir isso. Aqui no meio da base, a gente tem alguns dispositivos, né, para o funcionamento do disjuntor. Você tem o local onde você vai inserir o gás. Esse disjuntor vem sem o gás. Quando você faz a montagem, você vem aqui e insere o SF6 lá no equipamento. Aqui está o armário dele, mais uma vez, né? Isso aqui é a projeção das portas. Esse armário ele abre tanto na frente quanto atrás, para que você possa fazer todas as conexões, que você possa mexer e dar manutenção aqui sem problema algum, beleza? Aqui também, ó, tá em vista superior, é a projeção das portas aqui, mostrando que esse armário ele abre tanto na frente quanto atrás. Então, esse disjuntor é um disjuntor que é um disjuntor bastante robusto, tá? É um disjuntor que é largamente utilizado no sistema elétrico de potência. É um disjuntor que utiliza aí em seus terminais o padrão NEMA. Quase todo equipamento ele usa esse padrão NEMA de furação aqui, ó, que tem essa medida 44,5 milímetros. Então, quase todo equipamento que você for comprar aí no sistema ele vai ter esse padrão de furação, e o disjuntor também segue essa linha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que eu vou responder na medida do possível. Queria também que vocês comentassem sobre o áudio, né, sobre aquilo que eu falei no início do vídeo, se o áudio ele tem melhorado aí com esse fone de ouvido, se é melhor manter o microfone, se vocês perceberam alguma diferença desse áudio para os áudios anteriores, o que é que vocês estão achando aí dessa nova tentativa de melhorar a qualidade do áudio, beleza? Então comenta aí para que eu possa ir melhorando isso ao longo do tempo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreve aí no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais conteúdo como esse, então se inscreve aí no canal. Também segue a gente no Instagram para dar essa força e a gente continuar crescendo também. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo, com quem é engenheiro, quem é eletricista, quem é estudante de engenharia, não conhece o disjuntor de alta tensão, então compartilha esse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.